parte dessa honra, tá certo? Eu vou agora falar para vocês do próximo, que é o filho dele, né? Vamos para Primeiras Reis, né? Primeiras Reis, capítulo 3, deixa eu ver aqui, o versículo 7. É o sonho de Salomão, né? Sua sábia escolha. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Foi quando o filho de Davi assumiu no lugar dele, né? O reinado. Meu pai, ele diz, né? E eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Certo? Vamos continuar o teu 3. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração estendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? Quem poderia julgar este teu grande povo, né? Então ele quis dizer aqui que somente Deus, né? E apareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa, que ele pediu sabedoria, pelo que Deus lhe disse: porquanto pediste isto, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu pai igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Isso até hoje, tá, gente? A palavra de Deus é única. Também te dou o que não pediste, assim, riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então, assim, ó, eu vou ler mais um. E ainda se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Então, aí já vem novamente a honra de honrar, né, a Deus com os mandamentos e ele prolongar nossos dias. E Salomão, ele já veio de berço, né, como diz, de reinado, já era prometido pela lógica, assim, de filho, muitos filhos que Davi teve para reinar, mas Deus determinou Salomão a reinar no lugar de Davi, mas Salomão pediu, né, a Deus sabedoria, porque era um menino ainda, né, era pequeno. Então, assim, Salomão, ele teve essa honra, né? Ele deu a honra a Deus em pedir sabedoria e Deus honrou a ele com muito mais do que ele pediu, né, gente? Salomão também chegou a desonrar a Deus nas muitas mulheres lá, quem leu a história pode ler, você vai ver. Mas Deus se agradou muito, porque de início ele honrou e teve outras honrarias também, né? Ele deu a Deus muito sábio e ele sempre fazia disso, né? A sua honra dada a Deus, para que ele, como rei, né, ele também fosse um rei justo. Então, por isso que ele pediu sabedoria a Deus, certo? Mas aí vocês me perguntam, peraí, só fala de homem, não tem mulher nisso não, nesse meio não? Tem, gente, tem mulher sim, a gente vai ver agora, certo? Nós vamos falar agora de uma mocinha chamada Daça, que é a nossa princesa e rainha Esther, certo? E também de Mardoqueu, que era o tio dela. Então, a gente vai ler no capítulo 2, certo? Capítulo 2, versículo do 4 ao 7. Vamos lá. Que diz assim, né? Sobre Assuero casa com Esther, que Assuero era o rei Assuero, né? E a donzela... Isso assim, a Vasti chegou a desagradar o rei, então ele tinha que trocar de rainha. Aí ele pediu um conselho. Então, o conselho foi que pegasse as virgens para o rei escolher. Então, vamos já, resumindo a história, eu vou ler já os versículos que vai a partir disso aí, então, certo? E o 4. E a donzela que agradar ao rei seja rainha em lugar de Vasti, e isso pareceres bem ao rei, e ele assim fez. E isso pareceu bem ao rei,
e ele assim fez. Havia então em Suzã, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que tinha sido levado de Jerusalém com os cativos que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, o qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, transportara. Né? Do mesmo jeito que ele pegou muitas pessoas na época de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, também foi também essa época de... Teve uma outra época que pegou também, né? Nabucodonosor, Esté e assim... foram de cativos, né? O povo judeu foi muito cativo. Que Deus veio a libertar, né? Então, o 7º, criara ele Hadassa, Mardoqueu criara Hadassa, isto é, Esté, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe, e era donzela esbelta e formosa, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por filha, quer dizer, ele adotou, né? Ele adotou ela como filha. E aí, nesse período, como tinham que... Os conselheiros do rei mandaram pegar as moças de um tal, o tio dela disse que ela não revelasse, né? Então, vamos continuar lendo aqui. Tendo-se divulgada a ordem do rei e seu edito, e ajuntando-se muitas donzelas em Suzã, capital, sob a custódia de Hegai, levaram também Esté ao palácio do rei, a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a donzela agradou-lhe e alcançou o favor dele, pelo que se apressou em dar-lhe os cosméticos, os devidos alimentos, bem como todas as donzelas escolhidas do palácio, e fez passar com as suas donzelas ao melhor lugar na casa das mulheres. Esté, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse. E cada dia Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esté passava e do que lhe sucedia. Ora, quando chegava a vez de cada donzela vir ao rei Assuero, depois que lhe fora feita cada uma, segundo o prescrito para as mulheres, por 12 meses, pois assim se cumpriram os dias de seus preparativos, e a saber 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e ungüentos em uso entre as mulheres, né, para se prepararem. Desta maneira, vinha a donzela ao rei e dava-se-lhe tudo quanto ele quisera para levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei, né? Então, assim foi o procedimento até ele chegar, se agradar, escolher, porque ele precisava escolher alguém, né? E vamos pular mais um pouquinho aqui, vamos para o 3, né? No caso aqui, o 16, vamos pular aqui para o 16 a 18. Né? Chegando a vez de Esté, né? Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, né? Esté foi levada ao rei Assuero ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ele alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de sorte que se lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Esté, e concedeu alívio às províncias e lhe fez presentes com régia e liberalidade. Então, quer dizer, gente, ela foi honrada, ela obedeceu ao seu tio, não revelou quem era seu povo. Ela fez tudo certinho, né? Sempre ali orando a Deus, eu creio. E então a obediência e a fé, né, de Esté fez com que ela ganhasse a graça aos olhos do rei Assuero e chegou a virar rainha, né? Mas como tudo tem um propósito na vida, a gente... eu vou ler o 3 aqui, capítulo 3, versículo 13. Se você quiser ler a história de Esté mais afinco, você pega... Abre o livro de Esté e você vai ver como é linda a história, certo, gente? Então, o versículo 13 diz assim. Cadê aqui? Enviaram-lhe...
3:3. Enviaram-lhe as cartas pelos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem parecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Vamos ler antes aqui, para vocês entenderem. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então começou a perseguição de Amã para querer fazer com que o rei decretasse perseguição ao povo dos judeus, né? Para acabar com Mardoqueu, que ele nem gostava. Mardoqueu e muitos outros judeus. Então, assim, o que aconteceu? Vamos ao 16. Capítulo 5 aqui. Vou usar ainda o papelzinho. Só uma outra para vocês entenderem. Estou pulando assim, resumindo para vocês entenderem. Que a Esther, né, entra à presença do rei, que o tio dela mandava avisar ela, as moças avisavam o que tinha de fazer, né? Aí, ao terceiro dia, Esther declarou, obedecendo, assim, respondendo ao seu tio que ia fazer alguma coisa. Aí ela, pensando que não poderia fazer nada, ele disse assim: imagina você aí dentro, será que não ia ser perseguida de toda forma, né? Mas calada ia ser pior. Então, assim, ela pediu oração por ela, né? Então, ela fez assim, ao terceiro dia, ela orou e jejuou 3 dias, gente, 3 dias e 3 noites. Então, assim, ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e se pôs no pátio. Deixa eu ler o 16 antes para vocês entenderem. Ela disse assim: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, perecerei. Pereci. Então Mardoqueu foi conforme tudo, fez tudo quanto Esther lhe ordenara, né? Porque ela disse que tinha um tempo que ela fazia 30 dias que não era chamada à presença do rei e que precisava anunciar, dele chamar, né, o rei. Mas aquele que entrasse sem ordem, a punição era a morte, né? Então, por isso que ela pediu. Como é que vai entrar na presença do rei? Ela vai morrer logo? Então, ela tinha que, vamos orar, orem por mim, todo o povo. Sem comer 3 dias e 3 noites. E ali ela honrou, né? Honrou, respondendo ao seu tio, honrou a Deus, primeiramente, porque ela se preparou, né? E vê aí o que aconteceu, né? Vamos ver aqui de 1 ao 3. No terceiro dia, né? Esther se vestiu de trajes reais e se pôs ao pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono na sala real defronte da entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Olha a resposta da oração, gente. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cedro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Esther? Qual é a tua petição? A metade do reino se te dará. Até metade do reino se te dará. Como ele amava ela, para poder, né, oferecer isso a ela, né, gente? Então, assim, mais à frente, ela fala para ele, explica o que aconteceu com o povo judeu, que ela fazia parte do povo judeu, né? Deixa eu ler o capítulo 6, que diz: naquela mesma noite fugiu o rei do sono, então mandou trazer o livro do Registro das Crônicas. E mais à frente ele fala, né, sobre determinadas honras e honrar Mardoqueu. E o 7º ao 5º, deixa eu só ler o restinho para vocês verem como é legal. Vou pular aqui, vou pular pro 8 logo. Se tenho alcançado o favor do rei, se parecer bem ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu rogo, vem o rei com a mão ao banquete. Então ela preparou o banquete durante os 3 dias, no terceiro dia ela falou, né, no terceiro dia ela falou, né, do banquete, para poder pedir e falar que tudo que estava acontecendo com Mardoqueu, certo? Então, assim, vamos ver mais à frente aqui o que tinha acontecido, né, quando Esther anuncia a Amã. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha Esther: quem é e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? Respondeu Esther: um adversário inimigo, este perverso Amã.
Então Amã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e entrou no jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Ora, o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete do vinho, e Amã havia caído prostrado sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei: porventura, quereria ele também violar a rainha perante mim na minha própria casa? Ao sair essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falava em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Então quer dizer, a honra que Amã estava querendo para ele foi dada a Mardoqueu. Isso em resposta à oração de Esté e o povo, né? Então assim, Esté recebeu essa honra não só do início, como para virar rainha, que ele honrou ela, né, com o banquete, mas também, né, com a resposta, né? E vamos, para terminar assim, para vocês entenderem, vamos pular aqui para o capítulo 8, versículo 5, versículo 5 do capítulo 8, diz assim, sobre o rei concede a Mardoqueu, né, um edito em favor dos judeus, disse: se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor. Então, então o rei estendeu, né? Aqui antes diz que então o rei estendeu para Esté o cetro de ouro. Esté, pois, levantou-se e, pondo-se em pé diante do rei, disse: se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concedidas por Amã, filho de Amedata, o Agogita, aos quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Então, o rei já sabia que ela era uma judia, né? Então, assim, pulando aqui por 15, a gente vai ver a história como vai terminando. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real, azul, lógico que ele já concedeu o pedido dela, né? Azul real, olha gente que linda. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Vamos até o 17. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Olha Deus honrando o povo dele. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a ordem do rei, o seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. É assim, gente, maravilha, né? Muitos dentre os povos da terra se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Então, assim, essa foi a honra, certo? Que a Esté e Mardoqueu receberam, né? Por serem fiéis a Deus, honrando a Deus primeiramente, certo? E vamos continuar, vamos falar agora um pouquinho, né? A gente não pensava que ia ficar tão grande o estudo, certo? Falando sobre honra, mas tá maravilhoso. E é só a primeira parte essa, tá? Vamos ver quanto se divide aí, se vai dar 2 mesmo. Vamos lá. Já estamos terminando. Daniel, vamos para capítulo 1, né? Daqui de Daniel. E o versículo 4 e 8 e 9. Diz assim, o versículo 4. Vamos agora a Daniel, tá, gente? Saímos de Estevão para Daniel. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor, certo? O livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Também, como eu já citei, né, eles foram cativos, né, pelo rei Nabucodonosor, aquela história toda, como a rainha Esté tinha sido também, né, que Nabucodonosor, ele ganhava muitas guerras, né, e conquistava muitas cidades, né. Isso tudo permissão de Deus aí, né. Quando Deus quis dar um flash de parada nele, deu. Vamos lá.
Isso foi para o povo também aprender a obedecer, tá? Não era porque Deus se alegrava em fazer nada de maltratar o povo, não, viu? E de muitas formas, o Nabucodonosor tinha lá suas vantagens em relação a povos, né? Que ele deixava cada um povo adorar do jeito que queria, ele não desobrigava, a não ser os seus conselheiros que davam conselhos maus, né? E ele tratava bem o povo com comida e outras coisas, segundo os estudiosos, né? Falavam. Então, vamos ver aqui, versículo 4. Jovens, em que não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus, né? Que o rei determinava sempre para que os seus conselheiros eunucos pegassem jovens assim, para deixar o seu reino mais rico, com sabedoria e inteligência. E aí o eunuco foi lá, falou com eles, para eles comerem de carne, mas ele não quis contaminar Daniel, né? Honrando a Deus aí nos seus princípios. Então vamos ver o 8 e 9 aqui. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Tá vendo aí, gente? Deus sempre a nosso favor. E o chefe, né, mesmo com medo, como é que vai se apresentar o rei que é gordinho, fortinho? Como é que eu vou deixar tu sem comer? Ele disse, não, confia, né? E ele, assim, confiou em Deus e o caba confiou nele, o eunuco. Então, vamos ver aqui o 9. É o 9 e o 10. O 17. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e em toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e todos os sonhos. Os 4, gente, eram os amigos de Daniel, que era Sadraque, Mesaque e Abidnego, certo? Que já a gente vai falar mais neles aí, né? Vamos para o capítulo 2 agora. Capítulo 2, de 26 a 28. Agora acompanhando aí. Respondeu o rei, que é quando traz a memória do rei o sonho, né? Que ele pede e Daniel revela, né? Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, que é o nome que ele foi batizado pelo rei. Podes tu fazer-me saber o sonho que tive? Quer dizer, eles recebiam um novo nome quando entravam na Babilônia, né? No reinado da Babilônia. Aí o rei perguntou, pode tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias, o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Aí ele relata para o rei o sonho, tudo aquilo. Se você quiser saber o sonho, abre a tua Bíblia aí para ler, tá? Não vou falar não, porque é muita coisa. E vamos pular para o 46 e o 49. Vamos aqui. 46 diz aqui, vamos virar a página. Virou. 46 diz, então o rei, isso ele já tinha respondido, né? Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel. Olha só, gente, o rei adorando quem? A Daniel, um cativo. E ordenou, um cativo só na carne para os homens, né? Mas dentro do espírito, nunca. E ordenou que ele oferecesse uma oblação e perfumes suaves, né? Quer dizer, honrarias, né? Vamos pular para o 49. Não, vou continuar, para vocês entenderem mais um pouquinho. Respondeu o rei a Daniel e disse, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e a pôs por governador sobre toda a província de Babilônia, como também o fez chefe principal de todos os sábios de Babilônia. Ao pedido de Daniel, o rei constituiu superintendentes sobre os negócios
da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel permaneceu na corte do rei. Veja só, né? Que ele honrou não só a Daniel, mas os seus amigos, tá? E vamos falar um pouquinho agora. Se você, assim, continuar lendo, né, Daniel, capítulo 6, gente, toda a história de Daniel, ele fala no capítulo 6 sobre a cova dos leões, né, que já é outro rei, que Daniel continua honrando a Deus e que está sendo honrado. Mas, não vou me aprofundar muito só em Daniel, não, porque eu quero citar os amigos de Daniel para encerrar essa parte dos personagens, certo? Vamos ler aqui o capítulo 3, o versículo 15. O versículo 15, que até o 30, fala justamente que eles foram jogados na fornalha, né, de fogo. E só para vocês entenderem aqui, eu vou pular aqui alguns versículos, mas só para vocês verem o que aconteceu. Agora, pois, se estás prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da citara, do saltério, da gata dos folhos, de toda sorte da música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, né? Nabucodonosor dizendo, mas se não a adorar, sereis lançados na mesma hora, dentro de uma fornalha de fogo ardente, e quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas veja só, por conta dos conselheiros de Nabucodonosor influenciando ele falou isso. Momentos antes, assim, uns tempos atrás, ele tinha dito para adorar o Senhor, né? Reconheceu. Mas o homem é tão fraco que pegou e falou isso para Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Adorar. Mas o que aconteceu? Os três lá, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com muita raiva e mandou jogar ele lá. Joga os três lá, né? Então, você vai ver desobedecendo na frente de todos eles, lançaram lá no fogo, né? E mais atados na fornalha, os próximos versículos você vê, o 21 que diz que foram atados e tal, tava tão quente, né? Que matava até os homens que abria, né? E Sadraque e Mesaque foram jogados. Mas aí o que aconteceu, né? O rei Nabucodonosor, espantado, levantou, aqui o 24, então o rei muda de pensar, né? Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Respondeu-lhe ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofreu. E aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, quer dizer, reluzente, brilhoso. Aleluia, Jesus, coisa maravilhosa. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinham tido poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado o cheiro de fogo. Gente, maravilhoso isso, né? Então, assim, eles adoraram e honraram, né? Eles honraram a Deus, continuaram fiel ali, certo? E Deus os honrou, né? E depois esses homens, vou ler o 30 que diz: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia, né? Porque ele disse que, eu vou ler o 29, por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira, né?
E ele ainda disse mais no 28, falando Nabucodonosor, e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir e adorar a Deus algum, senão o seu Deus. Viu, gente? Eles não se deixaram ir pela idolatria que Nabucodonosor levava as pessoas a fazerem por conta de seus conselheiros falsos, né? Que o rei tinha conselheiros na época para se orientar. Mas veja só, gente, Deus é tão grande, maravilhoso, que ele sempre honra e dá saída aos seus servos, né? Então, assim, hoje eu quero terminar esse vídeo um pouco longo, mas ele é abençoado, gente, porque é uma palavra maravilhosa. E o texto que eu quero deixar para vocês é em Romanos, que fala sobre honra. Romanos capítulo 13, versículo 7, certo? Que diz assim, aqui: Dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, isso aqui é uma submissão à autoridade. O versículo de Romanos, capítulo 13, fala sobre submissão, certo? A autoridade. Então, essa submissão que todos esses personagens tiveram aos reis, as pessoas, como vocês viram que eu citei, eles tiveram submissão, mas não se prostraram. É diferente, tem uma submissão e a prostração de adoração. Eles adoraram somente a Deus. Gente, então, que vocês possam ficar com essa palavra bendita. Vamos ter a segunda parte, certo? A gente vai continuar falando sobre honra no próximo vídeo. E eu quero deixar para vocês aqui esse versículo, né? Do capítulo 3, versículo 7. Dai a cada um que ele é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então devemos adorar e honrar a Deus, porque eles só foram honrados porque eles honraram a Deus, né? Foram submissos aos seus, como cativeiro, cativos no cativeiro, mas libertos espiritualmente, mas honraram também, né, seu trabalho diante do rei e principalmente a Deus. Então, por isso que eles tiveram a honra de volta. Espero que você compartilhe, que tenha gostado do estudo de hoje, um pouco longo, mas abençoado, né? Vamos continuar estudando na próxima segunda parte. Que Deus possa abençoar. Comenta aí. Gente, se inscreve no canal. Abençoado. É simples, mas é abençoado. Chama mais gente. A palavra é rica. Eu digo simples porque eu não tenho muito o que mostrar, mas o que eu tenho para falar é abençoado, é rica, aqui é de Deus, tá? Para tua vida, Deus te abençoe. Te inscreve, aperta o sininho, né, para sempre aparecer novos vídeos, e eu espero cada vez mais ser inspirada, abençoada para falar esses vídeos para vocês. Então Deus possa abençoar vocês, certo? Nosso rei possa estar com vocês abençoando. Beijinho para vocês.